Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento também os demais colegas vereadores, as pessoas aqui presentes e a todos que nos assistem. Inicialmente, solicito ao Ari auxílio com as fotos, por gentileza. Só para mostrar à comunidade que nós estivemos ontem no CI Alvim Knesel, fomos chamados ali por uma professora, a Roseli, estávamos ali com a diretora, conhecendo um pouquinho das necessidades e fazendo algumas indicações, alguns encaminhamentos. Há uma associação de moradores ali, que é vizinha do CI, que está praticamente abandonada, cheia de mato. Há também um outro terreno, um outro imóvel que nós estamos investigando para ver se é de algum proprietário. Eu até sugeri que fosse uma área verde, mas a diretora afirmou que tem um proprietário. Então, nós vamos procurar uma forma de entrar em contato com esse proprietário, porque as crianças estão sendo, inclusive, submetidas ao risco de animais peçonhentos. Então, eu quero, assim como falei para a professora que iria mostrar, estou mostrando, e nós vamos certamente conseguir uma atenção para esse CI, no mínimo a garantia da segurança para as crianças, porque quando um pai deixa o seu filho no CI, na creche, para poder ir para o seu trabalho, o mínimo que ele precisa é de ter a garantia do conforto, da segurança do seu filho. Então, quero mandar aqui um abraço a todos os servidores do CI Alvim Knesel, que fica na rua Godudek, uma transversal da rua Professor Jacob Nachen, na Itopava Central. Gostaria também de dizer que recebemos algumas reclamações e algumas sugestões de pais de alunos da escola Lothar Krick, que estão solicitando também muitas melhorias nesta escola, e eles reclamam, e eu diria que é comum a participação das APPs nas escolas, porque se não fossem as APPs, certamente teriam muita dificuldade as nossas escolas de fazerem aquelas reformas, de terem aquele cuidado com o espaço físico, com o prédio. Enfim, as escolas, de forma muito caprichosa, elas são cuidadas pelos professores, pelos diretores, pela comunidade em geral. Então, essa participação dos pais também é muito importante. Às vezes, através de uma rifa, de um evento que eles promovem, para angariarem fundos para poderem fazerem aquilo que o governo não dá conta de fazer. Infelizmente, é uma reclamação constante, porque nós precisamos de mais investimento. O governo municipal, obviamente, que não dá conta, muito embora muitas reformas já tenham sido feitas, reformas gerais em muitas escolas de nossa cidade, mas é necessário ter mais investimento para que a Prefeitura Municipal tenha condições de arcar com essa grande demanda que são as reformas, enfim, e toda a estrutura da educação no nosso município. Eu gostaria de abordar, no tempo que me resta, um último assunto, do qual eu acredito que nenhum político, nenhum cidadão e principalmente nenhum político pode abrir mão de falar nos tempos em que nós estamos vivendo, né? Porque em vários estados do nosso país, sequer há a vacina, por exemplo, agora para H1N1. Sequer há a vacina disponível para aquelas pessoas que estão com medo, que estão aí amedrontadas, né, dessa onda de tantas doenças que estão aí, infelizmente, assolando o nosso país. Então, não é somente aquela cirurgia de alto custo, aquele exame de alto custo, não é somente aquele atendimento médico de qualidade, não é somente a demora numa fila de hospital, não é somente a dificuldade de consultar com um pediatra, enfim, com um especialista em uma determinada área. É nas coisas básicas, é o remédio básico, é a vacina contra uma gripe que está faltando, eu repito, em todos os estados do nosso país. É claro que isso se dá devido à grande crise que o nosso país está enfrentando, uma crise política e também financeira,
uma crise econômica. Eu diria que não é momento de nós acharmos culpados, não é momento de nós culparmos um ou outro partido. Eu diria que toda a população, direta ou indiretamente, é culpada. Quem votou nesse ou quem votou naquele, todo mundo é culpado. Que quem elegeu aquele que acreditavam que seria o melhor, ou aquela que acreditavam que seria o melhor, cumpriu o seu papel porque acreditou, então não adianta agora dizer que não tem culpa. E aquele que não votou, por não acreditar, também é culpado porque deveria ter feito um pouquinho mais de esforço e participado de forma mais efetiva da política, não é verdade? Porque nós precisamos, muitas pessoas chegam na hora da eleição indecisas, acham um santinho no chão, ou são abordadas na rua por um amigo, por um colega, e vão lá e votam, não são conscientes na hora de votar, então todos nós somos culpados. O doutor Marco Antônio aqui falou de uma questão do Rio Grande do Sul. Doutor Marco Antônio, eu peço mais um minuto para concluir, por gentileza. Excelência, tem 2 minutos para concluir. No final do ano, eu estive visitando a minha família lá em Laguna, os meus familiares, e um primo meu lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, vereador Fábio Fiedler. A esposa dele é servidora pública e ela falou sim, que precisaram parcelar o salário do servidor. E eles precisaram abrir uma conta no banco e fazer empréstimo. Quem tinha algum problema de crédito não pôde ter acesso ao dinheiro, enfim, uma dificuldade muito grande no nosso país. Estava estudando alguma coisa aqui sobre os investidores que estão com medo, né, o Risco Brasil hoje, que é aquela análise que eles fazem do risco de calote, do investidor quando ele olha para um país, ele vê se vale a pena ou não, se tem risco ou não de calote para investir no país. O nosso país está sendo rebaixado, não é mais bom pagador, então a tendência é piorar. Então, a comunidade, a população de Blumenau tem que se unir. Precisamos de uma reforma política, sim. Precisamos ver os nossos políticos brasileiros, independente do partido, aquele que foi condenado, aquele que está sendo alvo de investigação, não podemos defender. A justiça tem que cumprir o seu papel, seja um vereador dessa casa, de qualquer partido, seja um deputado estadual, federal, presidente, ministro. Nós temos que apoiar a investigação, devemos parar de ficar criticando juízes, porque cometeu um errinho, quem sabe que algumas pessoas acham que ele cometeu, e aí a culpa agora do problema do país é do juiz. Não é mais dos políticos, é do juiz, A ou B. Não, minha gente, nós devemos fazer o dever de casa, o problema está aí, não adianta tapar o sol com a peneira. Eu diria que o povo brasileiro tem que se despertar para a política, para a realidade do nosso país. Existe sim muita desconfiança, o risco Brasil crescente. Para vocês terem uma ideia, o ICMS, que representa 30%, cerca de 30% da arrecadação do município, nesse ano agora, nesse primeiro trimestre, é o mesmo de 2013, E a inflação de lá para cá já cresceu quanto? Quase 20%. Então, está muito difícil, mas eu acho que unindo forças, o povo brasileiro trabalhando, estudando um pouquinho mais e tomando a decisão melhor na hora de votar, nós vamos melhorar o nosso país. Muito obrigado.